Fala comigo, que é o Fábio Teodoro, e trazendo mais uma vez uma historinha para a gente poder fazer uma reflexão. Certa vez, um homem chamado Simão convidou um grande mestre para poder ir comer na sua casa. Comeram, beberam, se fartaram ali. De repente entrou uma pessoa estranha ali. Simão era um cara muito religioso, sabe? Sabe aquela pessoa assim, o defensor da moral, dos bons costumes, né? Um verdadeiro conservador. E de repente entrou alguém dentro da casa dele assim, e ele achou aquilo estranho, né? E aquela pessoa que entrou ali era uma mulher. Uma mulher que não era religiosa como Simão. E aquela mulher entrou e ela foi até o mestre. Sabe aquela coisa de talvez você estar recebendo uma pessoa na sua casa e entra talvez alguém assim, sabe, meio que sem noção, para poder falar com aquela pessoa que você recebeu? Às vezes porque aquela pessoa talvez é um vereador, é um prefeito, é o pastor da igreja, o padre, sabe aquela pessoa assim que na comunidade é importante? Não. E essa mulher entrou e aí ela começou, e aí Simão pensou lá no seu coração: se o mestre realmente fosse o que dizem que ele é, ele saberia que essa mulher que está aí, ó, pecadora. E aí aqui eu quero abrir um grande parêntese aqui para explicar para você o que Simão quis dizer com essa mulher ser pecadora. Existe o pecador e existe o que comete pecado. Na verdade, todos são pecadores. Mas dentro da classificação dos pecadores, nós temos essas duas vertentes. A primeira, que é o pecador clássico, é aquele que não vive segundo os padrões das Escrituras. Já aquele que comete pecado é aquele que, em 90% da sua caminhada, ele consegue seguir a palavra de Deus na sua íntegra, mas sempre tem aqueles 10% ali que ele não consegue. E isso não é só você. Tem os personagens bíblicos, por exemplo, Abraão, ele precisou mentir lá no Egito com medo de alguém o matar. Ele disse que a sua esposa era sua irmã. Na verdade, ela era uma meia-irmã, mas não foi por isso, né? Ele não quis ali omitir. Ele mentiu porque ele achou que poderia morrer. E quantos de nós, às vezes, você aí, talvez no seu trabalho, às vezes seu chefe já pediu a fala que eu não tô, e você teve que falar porque é um sentido de preservação, né? Abraão mentiu para poder se preservar, e às vezes você já fez isso também. Então nós erramos. E isso acontecia com os grandes heróis da Bíblia. O próprio Moisés, ele falhou várias vezes. Se você pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo também, teve suas falhas. Todo mundo tem suas falhas, todos nós temos. O apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E aí? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma trajetória na nossa vida que é impecável, mas existem momentos ali que a gente falha. E isso é a pessoa que comete pecado. O pecador é aquele que vive totalmente sem observar a palavra, e aquele que comete pecado é aquele que observa a palavra e tem ali o seu erro numa coisa ou numa outra coisa. Porém, quando o mestre viu aquilo, o mestre chegou para Simão e falou: Simão, posso te falar uma coisa? Quando eu cheguei na sua casa, os nossos costumes aqui dizem que você deveria ungir minha cabeça com óleo, beijar o meu rosto, lavar os meus pés. Só que você não fez isso. Essa mulher, ela unge os meus pés. Olha que legal. Essa mulher beija os meus pés. Você não me ungiu, mas ela me ungiu. Você não me beijou, mas ela me beijou. Você não lavou os meus pés, mas ela com as suas lágrimas, ela lava os meus pés. E vou te contar uma coisa.
Um homem tinha duas pessoas que o deviam. Lhe deviam ali, duas pessoas. Uma lhe devia 5.000 e a outra lhe devia 500 reais. Ele perdoou os dois. E aí, quem o amará mais? E Simão disse, logo o que devia 5.000. E aí o mestre falou para ele, você disse bem. Por isso é que essa mulher, ela faz o que faz. Porque ela tem a consciência de que ela precisa ser perdoada e que a dívida dela é grande. Esse é um grande problema que nós temos hoje. Nós temos pessoas que se acham super santas, super merecedoras de Deus. E por mais que Jesus habite em a sua casa, elas não conseguem dar a Jesus aquilo que Jesus merece. Mesmo Jesus habitando na casa delas, estando a casa delas. E aí, muitas das vezes, a pessoa fala, nossa, mas eu faço isso, faço aquilo, o fulano não faz nada e recebeu a bênção, fulano recebeu um milagre, fulano, né? Mas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você está andando com Jesus que necessariamente você está, por exemplo, o que a palavra ungir? Ungir é esfregar. Para que eles ungiam lá, no sentido santo da coisa? Ungir era uma maneira de separar para Deus. Então, por exemplo, quando você está ali, na nossa perspectiva, trazendo a unção, ungindo a cabeça de Jesus, a cabeça fala do quê? Entendimento. Quer dizer que você está trazendo o entendimento de Jesus para dentro da sua cabeça, para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. E o entendimento de Jesus, você vê, Jesus não foi dentro do padrão conservador. Se ele fosse no padrão conservador, ele mandaria aquela mulher embora. Mas ele foi no padrão do perdão, do acolhimento, da restauração. Porque no final ele disse para aquela mulher, vai, a tua fé te salvou. Então o que acontece? Ungir a cabeça, trazer a santidade para dentro da sua cabeça, aquilo que está na mente de Jesus vem para a sua mente. Como que eu faço isso? Só tem uma maneira. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 livros ali, os primeiros livros do Novo Testamento. Leia eles, releia. Só depois da terceira vez é que você vai ler as outras coisas. Por exemplo, o livro de Atos, que é o livro que conta a história da igreja. As cartas, que são ferramentas que Deus usou para poder ajustar a igreja. O Velho Testamento, que é a história de Israel, depois ainda. Primeiro você precisa entender a mente de Jesus ali. Quem é Jesus? Ungir a cabeça. O beijo. O que o beijo representa? Comunhão. Você não beija qualquer pessoa, beija? Não. O beijo é comunhão. Então, a gente precisa ter a palavra na mente, a comunhão, a amizade, a parceria, o companheirismo com Jesus. Eu lembro quando eu era criança que a gente cantava a musiquinha amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Essa música retrata isso aí. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo conhece essa música. E é isso. Lavar os pés de Jesus. Lavar os pés é o quê? Sinal de humildade. Humildade para quê? Para reconhecer que tudo que você tem é Deus que te deu. Humildade. Porque tem gente que acha que é grande empresário porque trabalhou muito. Meu filho, existem milhões de brasileiros aí, trabalhadores, que ganham salário mínimo e trabalham muito, às vezes trabalham 12 horas por dia e ganham salário mínimo. Existem trabalhadores aí que são inteligentíssimos e não são empresários. Sabe por que você é empresário? Porque foi Deus que te abençoou. É como aquela mulher que reconheceu que o que ela precisava vinha de Deus. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu trabalhei muito. Quantas pessoas estudam para concurso e não passam, mas você estudou e passou. Hoje você é um concursado, você tem sua estabilidade. Aí você acha que você é melhor porque, não, eu estudei. Não, tem muita gente aí estudando
e não consegue passar no concurso público. Tudo que você tem que reconhecer, ter a humildade de falar: Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui concursado. Senhor, se não fosse o Senhor, eu não seria aqui um empresário. Senhor, eu não teria terminado aqui meu curso técnico. Eu não teria terminado aqui, Senhor, meu segundo grau depois de velho, fazendo ali uma educação de jovens e adultos. Senhor, eu não teria terminado minha faculdade. Então nós precisamos ter isso. Ungir a cabeça, santidade na cabeça, conhecer quem é Cristo, mas não como o tal do Simão, religioso conservador. Não, é a lucidez de Cristo. A lucidez de Cristo. O amor de Cristo. Aquela música que eu cantei aqui agora, que eu fiz menção dela. Depois, a comunhão com Cristo, o beijo, o toque, sabe? Comunhão. E depois a humildade em reconhecer que sem Deus você não é nada. De que você, por mais que não seja o pecador clássico, é pecador. E que, assim como o outro lá que carece da graça de Deus, você também carece. Porque você não é melhor do que ninguém. Queridos, essa é a palavra que a gente tem para essa semana. Nos vemos no próximo domingo, querendo Deus. E faça você votos de paz e alegria. Valeu? Um abraço!